Para finalizar o que foi falado de potência, vamos falar da potência dissipada por um resistor. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar, que a gente falou, foi o seguinte: imagine um aparelho elétrico, pode ser um aparelho qualquer, só que eu quero tratar aqui especificamente do resistor por conta dos circuitos que a gente vai resolver. Então, existe esse aparelho, está ligado numa tomada. Essa tomada fornece uma diferença de potencial. Por que eu estou dizendo que é uma tomada? Porque ele botou aqui fase e neutro. Na maioria das questões de ensino médio, ele bota uma bateria, uma pilha, um gerador, e vai ter uma diferença de potencial, vai ser uma tensão contínua. Mas isso aí não quer dizer que não possa ser utilizado. Só que o exemplo aqui está fase e neutro, um exemplo mais do dia a dia, porque é o que a gente tem em casa, são as tomadas. Então, fechando o circuito, vai aparecer no circuito uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai passar através do aparelho e, consequentemente, esse aparelho vai consumir uma certa energia. Porque você tem um equipamento em casa, um aparelho em casa, porque ele realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, ele gasta energia. A energia é o produto da carga que vai se movimentar. A carga em movimento tem a ver com a corrente elétrica, multiplicado pela diferença de potencial. A gente falou em aula uma expressão equivalente que diz que a diferença de potencial é a quantidade de energia fornecida às cargas. Não esquece isso. A diferença de potencial mede a quantidade de energia fornecida às cargas. Então eu coloquei uma bateria de 12 volts. Eu digo, olha, ela tem capacidade de fornecer 12 joules de energia para cada coulomb de carga que atravessa. Mas desse jeito pode ser escrito também. A expressão da potência é energia pelo tempo. Ora, se eu substituir a energia, olha para cá, energia, por Q vezes U, vai ficar energia Q vezes U pelo tempo. Aí eu mostrei a vocês também o que é Q pelo tempo. Q pelo tempo, ó, é I, que é a intensidade de corrente elétrica, vezes U. Então a expressão da potência I vezes U, ou U vezes I, é a potência dissipada por esse aparelho que eu quero trabalhar agora no resistor, tá certo? Mas isso é a potência dissipada, é a tensão vezes a intensidade de corrente que atravessa. O resistor, o que é que ele faz? Ele transforma toda a energia elétrica em calor. Transforma toda a energia elétrica em energia térmica. Quem faz isso? Resistor. Por exemplo, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, a lâmpada incandescente, né? Que pega a energia e aquece, 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 até o filamento se tornar incandescente. Uma sanduicheira elétrica. Então tem vários equipamentos na nossa casa que faz esse trabalho. Ali é um resistor. Então é bom que vocês não esqueçam isso. Aqui é a representação do resistor no circuito, porque o pessoal às vezes confunde resistor com resistência. Resistor é o elemento. Quando você vai comprar o resistor do chuveiro, o resistor da sanduicheira, o resistor. Resistência é a capacidade que o resistor possui de resistir à passagem da corrente elétrica, tá certo? Mas o elementozinho que a gente compra é o resistor. Então não interessa se ele está representado dessa forma da esquerda, ou dessa forma da esquerda, ou dessa forma da direita. Eles estão ligados a uma certa diferença de potencial e estão percorridos pela corrente elétrica. Então, não esqueça, você tem o resistor sozinho, você tem que aplicar uma diferença de potencial para que surja a corrente elétrica. Tá certo? Então a corrente elétrica só aparece quando tem diferença de potencial. Pela lei de Ohm, R é igual a U sobre I. Lembra disso? Aquele triângulozinho, R é igual a U sobre I. I é igual a U sobre R. E U é igual a R vezes I. Então, se R é igual a U sobre I, eu posso fazer o seguinte. A gente já tem uma fórmula de potência, que é potência I vezes U
U vezes I. Lembra? Já fizemos isso aqui agorinha. Aí agora eu vou pegar essa expressão U vezes I e vou pegar, substituir. Então aqui, ó. Quem é U? R vezes I. Então no lugar de U, eu vou colocar R vezes I. Então no lugar desse U, eu vou colocar R vezes I. Vezes o I, que já está aqui, aí ficou R vezes I, no lugar desse U, vezes I. R vezes I, vai ficar R vezes I ao quadrado. Isso é uma expressão da potência. A outra, a gente tem U vezes I. Só que agora eu já substituí U por R vezes I. Vamos substituir I por quem? U sobre R. Quem é I? U sobre R. Então, no lugar do I, vem para cá U sobre R. Então, U vezes U sobre R, U ao quadrado sobre R. Então, você ficou com 3 expressões da potência. Aquela potência, que é U vezes I, tá aqui, ó, tá vendo aqui? RI ao quadrado e U ao quadrado sobre R. Essas 3 expressões da potência vão ser muito utilizadas nos circuitos elétricos. Tranquilo? Tchau.